Então, muito bom dia. Eu gostaria de começar um pouco diferente, começar a gente lendo o texto e depois eu vou passar para a pregação. Então, se vocês quiserem acompanhar o texto, ele está no livro de Lucas, no capítulo 10. São os versículos 29 a 37. Então eu passo a ler. Lucas 10, do 29 ao 37. E o texto diz o seguinte: O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Quando eu li esse texto e eu comecei a pensar e trabalhar na prédia, me veio uma memória lá do começo do nosso curso. Foi o nosso primeiro módulo, as aulas de filosofia clássica. Teve uma aula então que o professor Eduardo ele falou uma frase que me marcou. Principalmente por causa de uma conversa que eu tive depois no alojamento, mais tarde naquele dia. Eu não consigo lembrar do contexto inteiro, de como ele chegou nessa frase, ou da pergunta, ou suposição que ele nos fez. O que eu consigo lembrar mesmo é que ele fez uma pergunta, ou contou uma situação, uma suposição para nós, e nós ficamos meio embaraçados. A gente ficou meio sem resposta, nós não conseguimos responder assim, ficou meio com vergonha. E então, com certa ironia, assim, ele falou a seguinte frase: Claro que isso não acontece com vocês, já que vocês estão na beirada para virar anjinhos. Uma frase bem simples, assim. E na hora a gente riu, a gente entendeu a ironia da frase que ele falou. Porque a gente sabe que a gente não veio aqui para estudar teologia para a gente sair perfeito, para a gente sair sem falha, para a gente subir alguns degrauzinhos acima dos demais na escala da santidade. Mas eu confesso que aquela frase de vez em quando ainda volta à minha mente. Principalmente quando eu leio alguns textos como esse que a gente acabou de ler. Textos que falam sobre o amor e como a gente deveria amar. A frase que o professor Eduardo ele falou contém certo sarcasmo. Porque é uma forma de pensamento que a maioria das pessoas possuem sobre o pessoal que está no ministério, que está querendo ingressar no ministério. E, como eu disse antes, a gente sabe que ela não é totalmente verdadeira. Mas deveria haver pelo menos um fundo de verdade nessa frase. A gente realmente não veio aqui para subir nenhuma escadinha da santidade. A gente não veio para se tornar melhor que ninguém, nem porque a gente é melhor do que ninguém. Mas o ponto que deveria ter uma verdade ali é que se a gente está aqui, estudando teologia, querendo ingressar no ministério, é porque a gente entendeu que Deus nos ama incondicionalmente. A gente quer aprender mais sobre esse amor incondicional. A gente quer nos capacitar para que a gente possa fazer parte desse amor e levar ele adiante para as pessoas. Em outras palavras, a gente quer ser portador desse amor, a gente quer ser representante do amor de Deus.
Não porque, de novo, a gente é mais digno ou melhor do que ninguém, mas porque a gente foi resultado desse amor. E, embora todo mundo aqui, eu creio que já ouviu sobre essa parábola, já ouviu alguma pregação, algum estudo, ou até se preparou para no seu devocional diário, eu me pergunto se a gente de fato entende o real significado dessa parábola. Será que de fato a gente está amando da forma como Deus espera que a gente ame o nosso próximo? Essa também é uma pergunta de um mestre da lei. E o texto de Lucas, ele quer tratar isso conosco. E ele faz isso de uma forma meio polêmica. Já que Jesus estava contando essa parábola justamente para um mestre da lei. Ele estava falando de alguém que pertence a essa classe dos que estão à beira de virar anjinho, né? Dos 4 personagens que Jesus usa na parábola, 2 deles pertencem a essa mesma classe. Tanto o sacerdote como o levita, eles eram pessoas de alta honra. Eles eram funcionários do templo. Eles eram aqueles que estavam habilitados para conduzir o povo nos caminhos do Senhor. Eram eles que deveriam saber que Deus nos ama incondicionalmente. O terceiro personagem, ele era um simples homem, sem especificação nenhuma sobre ele. Considerando o contexto de toda a parábola e para quem Jesus estava falando, a gente pode isso pode nos levar a interpretar esse homem anônimo como um homem judeu, já que ele estava falando para Deus, estava falando para um mestre da lei. Mas essa falta de caracterização ela é um tanto proposital por parte de Jesus. A gente sabe que era um homem, mas a gente não sabe de qual tribo, qual das 12 tribos ele pertencia. A gente não sabe qual era a profissão, se ele era alguém honrado ou não. A gente não sabe se esse homem era casado ou tinha algum filho. O que realmente importa é que ele era uma pessoa que estava necessitada de ajuda. Ele era um homem qualquer. E a única informação que nós temos é que esse homem ele foi assaltado e foi deixado quase morto à beira da estrada. E aí, então, depois disso então que Jesus insere esses 2 mestres da lei na história. Logo depois que Jesus está à beira da morte, ele já está necessitado de ajuda. Ele precisa de alguém que ame ele, para que ele possa continuar vivendo. E qualquer um que fosse ouvir essa parábola, estava lá ouvindo Jesus pregar, poderia pensar, quando ouviu que o sacerdote ou o levita estava passando, bom, está aí alguém que vai ajudar. Afinal, eles são homens de Deus. Eles conhecem o amor incondicional de Deus. Eles estão na beirada para virar anjinho já. Certamente são eles que vão ajudar. E então a história toma um rumo completamente diferente. Tanto o sacerdote como o levita, eles olham para o chão, eles passam para o outro lado e seguem o caminho deles. Nenhum deles conseguiu demonstrar compaixão, e muito menos amor por esse homem ferido. E na parábola a gente não tem nenhuma justificativa para essa ação dos mestres da lei. A gente pode até tentar achar alguma dessas justificativas. Afinal, alguma coisa plausível tem que ter para eles não poderem ter ajudado esse homem. Talvez, por serem funcionários do templo, eles estivessem com medo de que o homem já estivesse morto. E, conforme a lei que eles tinham na época, se eles tocassem alguém que estava morto, eles estariam impuros para o serviço no templo. Mas se a gente prestar um pouco de atenção ali, a gente vê que o caminho que estava sendo feito era a descida, de Jerusalém para Jericó. Eles não estavam indo para o templo. Provavelmente eles já estavam voltando do serviço. Então provavelmente era uma desculpa meio esfarrapada essa, né? Talvez eles ficaram com medo de que o que aconteceu com esse homem acontecesse com eles também. Talvez tivessem alguns outros ladrões. Afinal é um caminho perigoso. Talvez eles tivessem família, por ser da classe sacerdotal, eles deveriam ter família. E se acontecesse a mesma coisa com eles, quem ia cuidar da família deles? É uma desculpa até que plausível.
E a gente pode tentar elencar aqui mais um monte de desculpas. Mas Jesus ele não se preocupou em nos dar nenhuma delas. Ele está realmente preocupado em nos mostrar quem nós deveríamos amar e como nós deveríamos amar esse alguém. O que importa de verdade não são as desculpas, as justificativas, mas o simples fato de que aqueles que deveriam conhecer o amor não amaram. E a falta da prática desse amor por parte dos líderes, ele é semelhante a alguém que ganhou um presente como esse. Uma embalagem muito bonita e tal, mas que nunca vai abrir e nunca ele vai utilizar. Porque dá muito mais trabalho rasgar o presente e ter que limpar depois toda a bagunça que vai acontecer. E se ele for usar o que ele ganhou, talvez ele estrague, ou talvez ele perca uma coisa que pode ser muito preciosa. E seria muito pior se isso acontecesse com alguém que ele considera não merecer. Alguém que não tem nada a oferecer em troca para ele. A falta de amor. O conhecimento de amor que os sacerdotes tinham. É como essa embalagem bonita. Mas o presente não tem utilidade nenhuma se ele não for utilizado. Se ficar trancado na embalagem. E é inegável que esse texto ele conversa conosco hoje também. Ouvindo tudo isso que a gente leu até agora, normalmente a gente julga esses líderes. Como assim vocês não conseguem amar um simples homem que está necessitado? Que tipo de representantes do amor de Deus vocês são? Mas se a gente parar um pouco para analisar bem, é justamente para nós que Jesus está contando essa parábola. Geralmente a gente não quer se identificar com um sacerdote ou com um levita, porque diferente deles, a gente ama algumas pessoas. Nós preferimos olhar para os nossos melhores atos de amor, porque assim a gente pode tentar se identificar com esse bom samaritano. Mas geralmente a gente esquece de olhar o quanto nós deixamos de amar quem está perseguindo. E com toda certeza nós temos ótimas justificativas. Excelentes desculpas para cauterizar nossa consciência. Ah, mas fulaninho é tão chato. Eu não consigo ouvir a voz dele que me irrita. Ah, mas aquela guria tem uma visão tão idiota sobre esse assunto que eu não tenho nem vontade de ficar perto dela. Nós temos desculpas plausíveis. Mas nós estamos muitas vezes tão preocupados conosco que nós esquecemos a forma que Deus espera que a gente ame o nosso próximo. Eu me lembro quando minha irmã mais nova ela tinha uns 3 anos. E como a minha mãe era solteira, ela precisava trabalhar. Então a gente foi visitar algumas creches para ver se tinha vagas, se eram boas. E eu fui junto com ela para fazer essas visitas. E uma das creches, então a diretora estava com nós, mostrando o pátio e tal, e ela resolveu mostrar para nós a sala do maternal, que era onde a minha irmã ficaria. E quando nós chegamos na sala, as crianças estavam tendo um momento meio lúdico, assim, estavam no tempo de brincadeira deles lá. E eu lembro de ter visto 2 meninos brincando. Cada um deles tinha uma mini frota de carrinhos de Hot Wheels que eles tinham levado. E eles estavam lá, entretidos na brincadeira e tal, cada um com seus carrinhos, e de repente chegou uma guriazinha. Ela queria brincar também. Ela viu que tinha uma Kombi ali parada, numa das frotas de um dos meninos, e resolveu pegar para brincar junto. E ali começou uma pequena batalha entre o guri e a guria. O gurizinho pegou a força da Kombi na mão da guria e começou a gritar com ela que ela não podia fazer isso. Porque a Kombi pertencia ao comboio dele, era da coleção dele. Ela não podia fazer isso, porque se ele desse esse carrinho para ela brincar junto, a coleção dele ia ficar incompleta. Assim ela não podia brincar com eles. Já que ela não tinha carrinhos, ela teria que achar outra coisa para fazer. E essa é a realidade do nosso mundo. Quantas vezes na nossa vida a gente não agiu ou age igual a esse menino? Nós estamos tão preocupados com a nossa vida, ou com aquilo que a gente talvez possa perder, por causa de alguém que muitas vezes nem agrega na nossa vida, que nós deixamos que as nossas justificativas nos impeçam de perceber e de nos importar com o outro.
Nós procuramos algumas desculpas porque dá muito mais trabalho rasgar aquele embrulho do presente e ter que limpar a bagunça depois. Ou porque talvez a gente corra o risco de perder aquilo que a gente ganhou. De estragar com alguém que a gente julga que nem merece. Muitas vezes nós queremos que a nossa opinião prevaleça, porque dá muito mais trabalho a gente ter que se adequar às necessidades do outro. Muitas vezes até estamos dispostos a amar, a abrir mão de algumas coisas, mas geralmente é por quem nos ama também. Ou por alguém que tem oferecer alguma coisa em troca também. Mas amar alguém que é um qualquer. Alguém que às vezes até nos incomoda. Como aquele homem da parábola. É um sacrifício que muitas vezes nós não estamos dispostos a oferecer. Então Jesus apresenta um outro personagem. E talvez é a última pessoa na face da terra que o pessoal que está ouvindo esperaria ouvir. Jesus já tinha apresentado 2 funcionários do templo e nenhum deles tinha ajudado. E provavelmente o mestre da lei, que estava ouvindo essa parábola, que fez a pergunta, ele esperava que o próximo personagem fosse o escriba, porque na época o templo tinha três funcionários, né? O sacerdote, o levita e o escriba. Então, se já foram dois funcionários já foram apresentados e nenhum deles ajudou, o próximo, que é o escriba, talvez vai ajudar. Mas quem é inserido na história é um samaritano. E aí agora, se você lembrar agora das aulas da Cris, do Roger, do Marcelo, né, do MCB, nós vamos lembrar que os samaritanos eles pertenciam ao Reino do Norte, né, porque existiam os 2 reinos de Israel. E eles negavam a exclusividade da adoração no templo em Jerusalém. E como tinha nos 2 reinos, mas principalmente no Reino do Norte, a idolatria era muito forte. E por conta disso o Senhor enviou os assírios para destruir eles. E aí os assírios, então, eles fizeram aquela bagunça, né? Eles levaram alguns de Samaria lá para outros lugares, trouxeram o pessoal de outros lugares para cá, fizeram uma grande mistureba, né? E aí acabou que com isso, o que já era ruim com a idolatria, ficou pior com o sincretismo religioso. Começaram a misturar as religiões dos outros com o judaísmo, né, e tal, e ficou bem difícil ali. E então, somando toda essa dificuldade do sincretismo com a tradição de negar a adoração no templo, exclusiva no templo de Israel, em Jerusalém, os judeus eles desprezavam os samaritanos. E justamente alguém que era desprezado por todo o povo judeu é que Jesus insere na história. E aí logo pode vir um pensamento. Se os mestres da lei, aqueles caras que estavam à beira de virar o vinho, não tiveram compaixão para parar e ajudar, não vai ser esse samaritano que vai parar e vai ajudar. E aí é aqui que Jesus apresenta o absurdo de toda essa parábola. É esse cara que é desprezado, que é impuro, é o cara que dá o exemplo do amor incondicional de Deus. É ele quem para, se compadece do homem que está no chão, trata das feridas, leva para uma hospedaria e faz mais ainda. Ele se compromete a arcar com os custos. Ele não parou para pensar se aconteceria a mesma coisa com ele, se ele também seria assaltado. Ele não se importou se esse homem que estava ali, que provavelmente seria um judeu, ele desprezava ele ou não. Ele não se importou com o gasto que ele teria em ajudar, seja com óleo, com vinho, que já não eram caros, não eram quando ele tratou, ou depois na hospedaria com tratamento a mais que ele teria que pagar. Jesus quebra totalmente a expectativa desse escriba. Alguém que era tido como impuro estava muito mais próximo do amor de Deus do que aqueles que guiavam o povo no caminho do Senhor. Aqueles que já conheciam o amor incondicional. E esse bom samaritano aponta para Jesus. Porque a humanidade inteira
já esteve no papel desse homem ferido. Por conta do pecado, a humanidade estava sem nada, nu, à beira da morte, só esperando o destino merecido. E então Jesus vem. E se a gente para um pouco agora para pensar na semana que nós estamos, na semana da paixão, a gente relembra o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo. E assim como esse samaritano ele era desprezado, Jesus ele foi desprezado pelo seu próprio povo, pela sua própria criação. Ele veio oferecer ajuda para a humanidade que estava caída. Mas como não era da forma que a humanidade queria, então ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Mesmo assim, ele se compadeceu da situação da humanidade. Ele era ainda maior em honra do que os samaritanos ou os mestres da lei. Jesus tinha muito mais a perder do que qualquer um de nós teria. Mesmo assim, ele escolheu amar, independente se a humanidade poderia retribuir ou não. Jesus ele decide que esse presente aqui só faz sentido se embalar e se rasgada. Perdão. Só faz sentido se a embalagem for rasgada. E o presente fica dentro for usado em favor de quem está próximo de nós. E é através do Filho de Deus que Deus nos ama incondicionalmente. E nós já estivemos no papel desse homem assaltado. O nosso pecado ele nos roubou e nos tirou aquilo que a gente tinha de mais precioso, que é a presença gloriosa de Deus na nossa vida. Nós estávamos nus, entregue à morte, sem nada. E mesmo sem nada que a gente pudesse oferecer para que Deus nos resgatasse, Deus nos amou e nos resgatou. Deus nos amou tão intensamente que por meio do seu Filho, Ele decidiu tomar o nosso lugar. Ele decidiu sofrer a punição que nós deveríamos sofrer. Ele decidiu morrer a nossa morte, para que por meio disso nós pudéssemos também viver. E é por isso que cada um de nós está aqui hoje. Eu creio que cada um de nós já entendeu o quão necessitados nós somos desse amor, o quão esse amor é maravilhoso. E é por isso que a gente talvez queira fazer parte desse amor, para levar ele adiante. Não por causa de uma mera regra, para que a gente pudesse ganhar alguma coisa no final da missão, mas justamente porque nós já tivemos desse outro lado. Nós já fomos esse homem, nós já fomos necessitados desse amor. O nosso pecado ele sempre vai querer que nós concentremos no nosso próprio ego. Ele sempre vai tentar arranjar uma justificativa plausível para que a gente deixe o nosso próximo no chão, atravesse para o outro lado e siga o nosso próprio caminho. Justamente porque amar envolve sacrifício. Desgasta. Ele precisa que eu me importe com o outro e me relacione com o outro. O amor ele exige que eu abra mão dos meus desejos, das minhas opiniões, do meu conforto, em favor do próximo. E aí, eu me lembrei também de uma história que eu vi no documentário da BBC, em 1939, no começo da Segunda Guerra. Um britânico chamado Nicholas Winton, ele viajou com seu amigo para Praga para esquiar. Ele estava lá a passeio. E quando ele chegou lá, ele viu centenas de famílias judias em um campo de refugiados, em risco por causa da invasão nazista. E aquilo para ele foi um choque tão grande que ele estabeleceu uma missão para ele: levar o máximo de jovens judeus a salvo com eles para a Inglaterra. Ele não era um político, ele não era rico, ele não tinha nenhum cargo humanitário. Resumindo, ele não tinha nenhuma obrigação em tentar resolver a situação dessas famílias, desses jovens.
E mesmo assim, ele usou todo o dinheiro que ele tinha na época, toda a influência que ele tinha, para tentar organizar um resgate para essas crianças. Ao todo, ele salvou 669 crianças, levando todas para a Inglaterra. Crianças que ele não conhecia e não tinha nenhum vínculo. Ele pegou o seu próprio dinheiro, ele usou todos os contatos que tinha, ele colocou a liberdade dele e a própria vida em risco. E ele fez tudo isso e ele não contou para ninguém. Ele fez só porque ele queria fazer mesmo. Toda essa história ela só foi descoberta depois de 50 anos, quando a mulher dele estava limpando o sótão, e ela achou uns registros com o nome de todas as crianças que ele tinha salvo. E alguns anos depois, então, a BBC fez esse documentário chamado Isso é Vida, uma tradução livre assim. E nessa exibição, na exibição desse documentário, eles levaram um grande número de pessoas que o Nicholas tinha salvo, para eles poderem se encontrar e tal. E ele se emocionou ao ver tantas vidas que ele pôde salvar. E mesmo assim ele disse que não tinha feito mais do que a obrigação dele. O Nicholas ele entendeu que o amor de Deus por nós é incondicional. Ele entendeu que ele mesmo já foi alvo desse amor. E por esse motivo ele quis fazer parte desse amor também. Ele não fez por fama ou esperando receber alguma coisa em troca. Pelo contrário, ele sentiu o dever de amar aqueles que precisavam de amor. Ele não se importava se seria trabalhoso, se custaria valores monetários, se custaria a liberdade dele ou a própria vida. E esse é o amor que Deus nos chama a proclamar e principalmente a realizar na vida do nosso próximo. Ele nos entregou um presente maravilhoso, na expectativa de que a gente use em favor de todos que estão ao nosso redor. Ele nos amou primeiro para que a gente também pudesse amar. E assim a gente é convocado a amar o nosso próximo incondicionalmente. Seja quem for, gostando dele ou não, sendo trabalhoso ou sendo fácil. Abrindo mão do nosso conforto e das nossas opiniões. Justamente porque Deus nos ama incondicionalmente. Amém. Muito obrigado, Marcos.